Vamos para próxima, Vamos pra próxima. que é o Toronto Raptors, que Eber trouxe. Qual a tese aí, Eber Costa? Não, a tese que para mim é que o Toronto é. Esse Toronto aí não é real. Não tem como ser real. É um salto muito grande para um time que, por exemplo, só vou dar um exemplo. O Toronto, nesse momento, é o quinto em ataque e o sexto em defesa. Esse time foi o 25º em ataque no ano passado. E a única coisa que mudou aí foi Brandon Ingram, né? Que ele chegou no meio da temporada, mas estava lesionado e tal, agora tá jogando. Ok, Brandon Ingram traz 20 pontos por jogo aí e eles não perderam ninguém, até onde eu lembro, ninguém assim, né, que tenha assim, que desse essa produção para eles do ponto de vista ofensivo. Mas aí você vai olhar algumas coisas, por exemplo, no ataque, ok. O ataque para mim é o mais complicado. Porque você vai olhar, aí eles estão chutando 38% de 3 pontos. Com o Scott Barnes chutando 41% de 3 pontos. Sabe quanto que o Scott Barnes chutou no ano passado? 27% de 3 pontos. No ano anterior, 31%. Esse cara vai ficar chutando 41% de 3 pontos. Tem uma média, muita gente ali que tá chutando acima da média. Tem uns caras que são realmente, sei lá, um Jameson Battle, né? Ele que nem tá jogando muito, na verdade, mas é um cara que é chutador, eu espero que ele vai chutar. Mas foi um aumento, uma melhora de ataque muito alta. Assim, para mim, que tá baseado aparentemente em Brandon Ingram e nesse aproveitamento insustentável, que eu considero insustentável de 3 pontos. Eu não acho que esse time vai chutar 38% e meio até o final da temporada. Aí eu tava olhando o salto que eles deram no índice ofensivo, né? Que a gente chama que é o offensive rating, né? A quantidade de pontos a cada 100 posses de bola. Eles estão com 104,7 pontos a cada 100 posses de bola. Nos últimos 5 anos, o Toronto nunca teve mais que 95. Então, de 95 para 107 é 10 pontos, é quase. Chegou a ter quase 12 pontos em alguns momentos, dependendo da temporada que você olhar. Principalmente na temporada passada, acho que foi 93. Então é quase 12 pontos a mais por 100 posses de bola, que e principalmente que esse ataque tá vindo muito da meia quadra, que era um problema também do Toronto, né? Assim, não é, eles não estão se confiando muito em transição e tal. Então, assim, eu acho tudo meio estranho. A defesa, eu não acho tão estranho assim, porque a defesa eles estão em sexto agora, mas eles terminaram a temporada passada em 14º. Então, assim, uma defesa mediana, né? Medíocre no sentido literal, né? De mediano. E mais para as últimas 2 semanas, que é meio difícil de usar como referência, porque é sempre aquela época meio, né, zoada da temporada, mas eles estavam ali perto do top 10 no final da temporada. Então, ok. O que eu acho que é insustentável? Eu acho que eles estão defendendo bem demais a bola de 3 pontos. Assim, e não é nem defendendo, porque eu sempre falo, para mim, aproveitamento de 3 pontos do oponente tem sempre um fator de sorte. Porque a média da liga é sempre em torno de 35%. Então vai ter quem chute melhor, vai ter quem chute pior, vai ter um Orlando que chutou 31% ano passado. Mas em geral, é muito difícil você ter um aproveitamento baixo que não seja decorrente de sorte. Eu prefiro olhar a frequência com que um time consegue evitar que o outro time chute 3 pontos, né? Frequência de chute de 3 pontos do oponente, do que olhar o aproveitamento do oponente nesses chutes. Então, eu estava olhando, o Toronto, o aproveitamento dos oponentes com o Toronto de 3 pontos está 32%. Pra vocês terem ideia, ano passado o time que melhor defendeu foi o OKC, com 34%. Os times chutavam 34% de 3 pontos contra o OKC. E assim, tudo bem, mas tá tudo meio enviesado, porque o Miami ainda tá melhor que o Toronto nisso. O Toronto acho que é o terceiro, o Miami é o primeiro. O Miami tá com. Os oponentes estão com 31,8%. Então, pode estar tendo algum ajuste aí na temporada, alguma coisa de um volume ter crescido e ainda. Não sei. Alguma coisa que pode se ajustar ao longo da temporada. De todo modo, eu acho que se a defesa deles está muito sustentada em cima disso, pode ser que não seja tão sustentável para ficar aí top 10. Não acho que seja uma defesa top 10.
Mas, por outro lado, o Rajakovic é um cara que sempre pediu isso, né? Então, assim, talvez ele esteja conseguindo agora um pouco mais de dedicação, que a gente sabe que defesa é metade disciplina, metade dedicação. Pode ser que ele esteja conseguindo um pouco que o time colabore nisso aí. Também tem que ver o quanto isso é sustentável, né? Porque se o time começar a perder, começar a degringolar, o quanto esse esforço não vai cair, né? Então, assim, para mim, esse Toronto aí é muito, muito ilusão, assim. É um time que, na melhor das hipóteses ali, é para estar na, sei lá, mediano nas duas coisas, sabe? Mesmo com o Brandon Ingram, eu acho que eles não trouxeram nenhum chutador especial para estar chutando super bem em 3 pontos. Eles têm os caras bons, assim, tem Quickley, que sempre foi um cara que chutou ok, Eu, né? Tem uns caras, mas no geral eu não acho que tem muito sentido não. Weber. Esse eu acho Toronto aí que só para dizer, explicar por que eu peguei o Toronto, eles são no momento o segundo do leste. Na frente do Cleveland, na frente do Miami, na frente do Atlanta, na frente no Knicks, sabe? Tipo, velho, Weber. eles só estão atrás do Detroit, pô. João, desculpa interromper, tu ia falar agora, mas é só pra pegar o gancho mesmo do que a Weber tava falando, desse desempenho até agora, né? O Toronto que vem aí numa série de 7 vitórias, né? Esse tweet é de hoje aí. 7 vitórias seguidas pra Toronto. Olha as vitórias, né? 2 contra o Nets, uma contra o Wizards, uma contra o Charlotte Hornets, outra contra o Pacers, e aí tem 2 aí, beleza, uma contra o Cavaliers e outra contra o 76ers. Eu ia puxar daqui, porque eu tava pesquisando aqui também. Pedro, o time que joga no Diga. leste, o leste é uma merda. Ele vai entrar em adversário merda, pô. O Raptors teve um dos calendários mais fáceis até agora, tá ligado? Foi o Tu 23º olhou aquele calendário. no Tankaton, foi? Na verdade, o Esqueci Tankaton de ele dá olhar isso. o calendário que falta ainda, né? Esse aqui Futuro, eu né? Verdade, isso. Eu achei esse aqui no Reddit. O cara o calendário mais fácil até agora foi do OKC. O Toronto tem, acho que é o 8º calendário mais fácil. Assim, não foi uma série de jogos tão difíceis que eles tiveram até agora. Esse tem que ter cuidado com esse negócio, porque se essa coisa da força do calendário for o que eles chamam de SOS, né? O Strength of Schedule, ele é baseado na própria força do time, né? Então, tipo, o time que tá em cima, ele sempre vai ter um calendário que para ele é muito mais fácil que os outros, porque é o time mais forte em tudo, né? Mas assim, mesmo no caso do OKC, eu tô falando especificamente, no caso do Toronto não é. Realmente se é um time mais abaixo, então se esse calendário tá fácil para ele, é porque realmente tava muito fácil. Aí 2 contra o Nets, uma contra o Pacers, que tá ganhando de ninguém, outra contra o Hornets e outra contra o Wizards, assim, tipo, aí a gente tá falando de... O Wizards também que não tá ganhando ninguém, né? O Wizards tá com quantas vitórias? 4 dos principais... Uma vitória, o Wizards tem uma vitória em 16 jogos. Agora uma coisa legal disso aí, foi o apelido que Brandon Ingram ganhou lá em Toronto, né, que é o Notorious B.I.3. Estão tirando onda lá com o nome do famoso rapper, né, das antigas. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que dar uma aceleradinha rápida, mas o problema quando o Weber faz essa análise dele é que ele é realmente o cara do teto, do piso. Então ele limita as pessoas a evoluírem. E eu acho isso o único perigo dessa análise. Eu não acho que o Toronto seja o segundo melhor time do leste. Mas eu também não acho que o Toronto seja um completo acaso. Eu acho que esse time ele tá rodando a bola muito bem, e isso que potencializa o Brandon Ingram. Brandon Ingram saiu de um time muito desorganizado com o desgramado do Willie Green, que era um péssimo técnico, para um time que tem uma organização muito melhor hoje. E eu acho que existem peças muito subvalorizadas nesse Toronto Raptors, como, por exemplo, o nosso querido pivô Jakob Poeltl, né? Que é um dos caras que são um dos caras mais executores que essa liga pode ter, assim. Ele não é aquele cara que não vai ser, que vai ser uma estrela, ele não quer ser isso, mas ele é um cara que vai jogar 20 a 25 minutos por jogo e entregar exatamente o que um pivô tradicional precisa entregar. Então, ele é muito inteligente, inclusive, diga-se passagem, você não vê ele acabando posse, a posse morrendo nele, ele é muito capaz de decidir. Então, são caras assim que eu acho que favorecem a evolução de um cara como Scottie Barnes, por exemplo, né, que antes a gente o via sobrecarregado de ter que ser esse pontuador do Toronto, e quando chega um Brandon Ingram da vida, que é um pontuador muito mais capaz do que ele,
quanto pontuador, não tô dizendo que é melhor jogador ou pior, tá? Eu acho que facilita muito que um cara como o Scottie Barnes consiga também produzir mais. Essa subida de 27, de 31% para 41% de 3, ele pode ter melhorado, mas a gente também não acredita que vai ser isso, né? 37, né? 36 a gente acredita, então vai ficar Eu uma teria que variância ver, eu ali, né? confesso que eu não vi se a forma dele mudou alguma Teria que coisa. ele ver primeiro, né? Como diz aquele belo meme que Tem o Pedro Galeno... nosso Mamu aí também, que tá jogando muito bem, né? É bom registrar Sim, também. Mamu é um cara meio impressionante, porque É, ele tem um corpo Ele não de... tinha esse espaço, né, lá é, no no Spurs, né? Spurs e ele agora É. tá tendo, né? Mas ele sim, ele teve seus momentos lá no Spurs, mas Mas ele assim, também teve também, umas chances e não aproveitou, né? Teve jogador de chances e não rotação aproveitou. total, né? É um cara É. que... Agora, sabe o que eu acho interessante isso aí? Desculpa te interromper. É, é que tu falou da evolução, mas a gente tá vendo, tipo, o que a gente tá vendo são os caras que são mais consolidados mesmo, assim. Os caras que eles pegaram, os caras mais jovens, tipo, o Grady Dick virou reserva de vez. Grady Dick morreu, né? Morreu. Ele não tem Você evoluído não, mais, ele tá já com a foi até comentado. minutagem aqui de 16 minutos por jogo. O Shag Bage, que veio de troca também, um cara relativamente novo, né? Quer dizer, 25 anos já nem é tão novo assim. Jacoby Walter, que são caras que o cara foi É que draftado. o Bota tá chutando bem de 3, se eu não O tô enganado. Mogbo, todo mundo tá chutando bem nesse ponto. Né? Ele tá chutando 64%. Isso aqui, não, peraí. 40, É um cara que não 44%. evoluiu nada foi Jamal Shead, né? Que parece que. Jamal Shead é aquele clássico caso de um cara que chega mais velho como novato, vai bem, né? Mas também é o que ele vai entregar o resto da vida ali também, né? Não tem Ele grande é um cara que evolução é ali. isso, né? Ele é escolha a É. segunda rodada, né? Também não dá pra esperar tanto assim do cara. Não, mas não pensa Mas nesse mérito, mas da evolução mesmo. parece que esse Murray Boyles, Bom jogador, bom jogador. eu não vi muita Calouro, coisa né? dele ainda, né? Mas o Isso. calor, foi nona escolha, né, do draft. É, eu tô realmente titubeando aqui, não vou mentir não, é porque eu realmente acompanho muito pouco calor, assim, de draft e calor, então Eu eu acho não que o sei problema do se esses Toronto, caras Weber, estão... e desculpa te interromper, mas mais do que um bicho que tá onde não deveria estar, me preocupa mais a questão de lesão. É assim, o Poulter ele tá perdendo noite sim, noite não, porque ele tá com problema nas costas, então quando você joga sem ele, você já perde muito a posição de pivô, porque você tem que colocar o Mamu, e o Mamu não é exatamente um pivô, ele é Não, mais um ele ala não é um mesmo. pivô, ele é mais É, ele é um ala pivô dos modernos, né? Ele gosta muito É. de infiltrar, de jogar de Bola fora para 3 dentro. também. eu já acho ele dos antigos, assim, ele já acha aquele cara meio, sei lá, meio, porra, tô pensando em comparação aqui, um cara que gosta de pontuar, que é PF, gosta de pontuar, mas é aquele cara mais lento, mais forte, né? Mas sabe o que é engraçado? Eu acho que ele joga meio baixo para um cara que tem 2,11 m. Você olha ele em quadra, Ele parece tem um dois cara metros e menor. onze Pois é, pois é. Sério? E parece que ele tem 2,6 e olhe lá quando ele tá jogando, porque ele é um Não, cara que não. joga muito centro de gravidade baixo, assim, tá ligado? Eu acho que é porque ele não tem envergadura grande também, ele parece mais... Ele tem uns bracinhos de Horácio, né? Então, assim, só um Mas eu exemplo, vou né? olhar porque essas alturas do Basketball Reference às vezes são meio, são meio enviesadas. Pode ser. Deixa eu olhar Mas, na NBA de aqui. qualquer modo, você perde um ponto, você não tem 2 e reposição. 9 pô, na 2 e NBA. 9. Mesmo assim, Mesmo assim, é um cara. Mas ele parece. esse cara que, pra mim, ele é um tipo. Aquele cara que vai jogar no estilo ali, Brandon Bass, aqueles caras assim, meio. Isso. Que tem um monte desses caras, assim, Antoine Jameson, esses caras que gostavam de pontuar. Não que ele esteja nesse nível, né? Que esses caras aí são Claro. nível, Como o Sepp. mais alto. Ele é um cara que tem esse estilo, né? Que Isso. pega, ele sabe pegar a bola, sabe fazer alguma coisa, sabe chutar. Então, Sabe... esse é o ponto que eu tenho do Toronto. Uma lesão, você lesiona, sei lá, o RJ Barrett, menos grave, você vai conseguir sobreviver ali. Mas você perde um cara de garrafão, você perde o Brandon Ingram ou o Scott Barnes, não tem quem subir. Não vai ser o Grady Dick que vai resolver, né? Ele pode ganhar tempo, mas ele não tá jogando nada. Então, essa é meu maior receio com o Toronto. Mas, de maneira geral, eu acho uma E te grata digo mais, surpresa. do jeito que a ala do Toronto tá cheia de gente, é capaz dele ser trocado daqui pro final da temporada, Eu daqui acho que ele vai pra trade ser. deadline. Eu acho que eles precisam achar um pivô urgente Porque para se jogar Toronto com. começar a segurar ali na região de playoff ali, e eles olharem assim, porra, se a gente
pegar um reforcinho aqui, a gente pode se segurar aqui, pegar um mando de quadra, uma coisa assim, meio que criar uma gordura aqui pra gente, né, mesmo que a gente caia ao longo da temporada, a gente conseguir se segurar. Eu E acho que ele vai ser convenhamos, moeda de pra troca ele é uma tranquilo. boa também, Eu acho porque também, eu ele acho que tá ele já sem perdeu espaço. espaço, né? Já Tem perdeu muito espaço. 2 e muito 3 em Toronto, então ele não vai ter espaço mais. Mas eu vejo muito esses caras assim, o A.J. Barrett, o Quickley, né? São caras que estão ali já passando, já chegando no que seria o auge, né? Aqueles famosos 27 anos, né? 26, 27 anos. Caras que estão indo para o seu auge e assim, não estão mais oferecendo muito mais do que eles oferecem, mas em conjunto, né? Tipo, não tá tendo grandes evoluções desses caras, mas juntos esses caras todos, eles oferecem, tanto é que os caras de Toronto ali que você vai ver são, sei lá, 5, 6 caras que estão pontuando mais de 10 pontos por jogo. Então é uma pontuação Pelo que distribuída, tinha né? ali, Então, eu compartilhei uma arte aí agora há pouco, isso era um pouco desatualizado, que era lá do começo do mês, mas o Toronto tem 3 jogadores que estão pontuando acima de 20 pontos por jogo, né? O R.J. Barrett, Scottie Barnes e o Brandon Ingram. É bastante coisa, né? E o Raptors agora está em quadra um desafio interessante aí contra o Cleveland Cavaliers lá em Toronto, né? Um jogo difícil aí para testar essa série de 7 jogos aí, né? Por mais que eles tenham vencido já o Cleveland em Cleveland, né? Mas é um jogo bem interessante hoje. E curiosidade aqui que eu acabei de ver, não sabia, mas daqui a pouco o Dallas Mavericks vai jogar. E o Mark Follow tá narrando pela NBC esse jogo aí do Raptors contra o Cavs. Então, um narrador diferente aí pra esse jogo. só a Que é última coisa que eu diria um sobre dos melhores Toronto é narradores da que NBA também, mas vai lá, Eber. a boa notícia para eles é que o BI3, como tu falou, não tá acertando porra nenhuma de 3 pontos, né? Então ele tá chutando tipo 29%, então é uma boa notícia para eles porque ele com certeza vai voltar para a média dele, que é acima de 36%. Ele sempre chutou razoavelmente bem 3 pontos, assim, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, ele chutou ali na média 35, 36, 37%. Ele Então, sempre foi assim, muito errático, Weber, né? Pra sendo bem sincero, assim. sim, mas ao longo da temporada você tira a média do cara. É errático, tem um monte de gente que né? Ele não é um chutador, mas ele é um cara pontuador. Ele tem seus momentos de acertar a bola de 3 pontos e tal. E no geral, ele não é um mau chutador de 3 pontos. Eu Ele não é acho um que ele cara, ele não é um cara, realmente... ele não é um cara pra chutar 29% de 3 pontos, como ele tá chutando agora. Ele vai melhorar. Ele virou um Kevin Durant dos pobres, realmente, assim, até na questão o próprio Durant, acho que diminuiu muito o volume dele de 3 pontos e tudo mais. Até nem tanto fui ver aqui, mas não tá chutando essas coisas todas também. Mas eu não sei se o Brandon Ingram vai melhorar tanto assim, não. Eu acho que hoje ele é um cara do jogo de meia distância ali.